Então, gente, bom dia. A gente hoje vai conversar com a Roberta. A Roberta foi minha aluna. Eu prefiro nem comentar quando, a gente deixa esse quando para lá. Ela hoje trabalha numa agência de publicidade, né, com produção de conteúdo, e aí ela veio contar, além de ser advogada também, ela tem uma outra graduação. E aí ela veio contar um pouquinho para a gente como funciona essa questão da produção de conteúdo, né? Como é que é esse dia a dia, um pouco da trajetória dela também. E aí, no final, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, aí a gente faz as perguntas, tá bom? Roberta, quero deixar aqui mais uma vez o meu muito obrigada por você aceitar o convite, por você tirar um tempinho para vir conversar com a gente. É muito importante essa troca. E, enfim, muito obrigada. Ah, imagina. É um prazer para mim estar aqui, gente, prazer. Então, realmente fui aluna da professora Bárbara, tem aí um tempo já considerável. Então, me formei na PUC, né, em comunicação, com ênfase em publicidade, e aí depois tem pouco tempo que eu me formei em direito também, então hoje, atualmente sou advogada também, faço as duas coisas juntas, assim, enfim, meio complexo, mas a gente conversa um pouquinho mais disso no final, se vocês quiserem. Desde que eu saí da PUC, né, a minha trajetória é com produção de conteúdo, não foi nem algo que eu entrei na faculdade pensando nisso, acabei caindo na produção de conteúdo, gostando e me desenvolvendo nisso. É uma área muito legal, que muitas vezes a gente não para pensar sobre ela, assim, não sei hoje em dia como está na grade das faculdades, né, mas na minha época, pelo menos, isso nem era uma questão, assim, as redes sociais não tinham a relevância que tem hoje, algumas nem existiam, então, enfim, tudo mudou, para vocês terem uma noção, eu lembro que eu fiz como eletiva, na época, marketing digital, e o grande hype era o Google Ads, era o que estava surgindo, assim, de novo, então, realmente, tem um tempinho. Eu fiz aqui uma apresentação para conversar com vocês. Talvez vocês já tenham visto algumas coisas que eu vou trazer aqui, então tentei fazer um apanhado de coisas assim mais básicas e de repente outras que são mais reflexões até minhas mesmo, assim, do que eu vivo no dia a dia e que eu acho importante trazer, já que a faculdade é um lugar também para a gente construir conhecimento, né? Então, muitas vezes a gente tem reflexões que no dia a dia de trabalho não dá para ter tanta troca e tanto pensamento sobre isso, mas na faculdade é legal a gente trazer e, de repente, já ajudar a formar profissionais que pensem sobre essas questões. Vou compartilhar aqui com vocês, é uma apresentação rápida. Então, bom, gente, acho que o tema da palestra é bem dentro do que vocês estão, né, dentro da aula, né, vocês estão estudando sobre criação em rede social, né, o foco é em rede social, pode passar, por favor, professora. E eu achei legal começar, né, o papo trazendo um pouco da diferença entre conteúdo e publicidade, porque, enfim, a gente sempre esbarra nessa diferença no dia a dia, de modo geral, né, o mercado, muitas vezes, tem percepções diferentes sobre o que é conteúdo, sobre o que é publicidade. A gente vai ver que essas coisas, que esses conceitos, eles acabam ficando muito misturados, andam muito juntos no dia a dia, mas em alguns momentos é importante para a gente decidir, né, os caminhos estratégicos, quando a gente vai colocar uma campanha na rua, quando a gente vai escolher, de repente, um influenciador para trabalhar, se a gente está falando mais de conteúdo ou mais de publicidade. Pode passar, por favor. Então, eu trago aqui uma aspa da Patrícia Weiss, que é uma publicitária super conhecida, ela é professora do Miami Ed School, é head de branded content na Europa, enfim, falando justamente que a publicidade, de modo geral, ela está ali num território de interruptividade, né, ela é muito vista como uma intrusão, porque ela foi construída para comunicar uma mensagem, para vender alguma coisa, para comunicar uma mensagem que é de interesse da marca, e o conteúdo, ele está ali num campo de entretenimento, num campo de contação de história. Pode passar, por favor. E aí é isso, assim, em linhas gerais, quando a gente está falando de publicidade, a gente está falando sobre o que uma marca quer dizer, e quando a gente está falando sobre conteúdo, a gente está pensando sobre o que a nossa audiência quer ouvir.
Vão ter vezes que as coisas vão acabar calhando, né? A gente vai conseguir, a gente vai ter uma marca que quer dizer algo que a audiência também quer ouvir, e tem vezes que não, e isso aí vira um desafio até, de repente, de juntar essas duas coisas, né? Pode passar, por favor. Então, quando a gente está falando de conteúdo, principalmente olhando para essa parte de entretenimento, a gente está falando, de repente, de produzir peças, de produzir campanhas, de produzir conteúdo que as pessoas até pagariam para consumir, porque é aquilo que elas querem ouvir, né? Algo do interesse da nossa audiência. E quando a gente está falando de publicidade, e essa é uma questão do nosso mercado também, a gente também tem uma certa culpa nessa percepção das pessoas sobre o que é publicidade, a gente está falando de interrupção. Então, se for possível, a gente até paga para não ver. Inclusive, publicitários reclamam de, eu estou ali no YouTube assistindo e, de repente, vem aquele formato que é bem no meio do vídeo e, caramba, interrompeu meu entretenimento. Então, a gente tem a nossa parcelinha de culpa nessa percepção. Às vezes, a gente consegue fugir um pouco disso, outras vezes a gente não consegue e tenta fazer de uma forma que seja menos agressiva, né, que interrompa menos, que incomode menos esse consumidor. Pode passar, por favor. E aí, assim, considerando essa percepção negativa que se tem da publicidade, né, tanto, muitas vezes, o consumidor, o próprio mercado, inclusive aqui, esse print é um print de um podcast muito legal, de um publicitário, Lucas Schuch, que ele traz uma série de questionamentos sobre o mercado, não sei se vocês conhecem, mas vale muito a pena ouvir. Assim, ele traz questionamentos sobre nossa relação com o mercado de trabalho, sobre os formatos que a publicidade tem, enfim. Nesse episódio, ele trata muito sobre essa questão de que ninguém quer ver publicidade, né? E por que isso acontece? Ele levanta uma série de reflexões interessantes, mas o fato é que, como existe essa percepção da publicidade, a gente está sempre buscando por relevância, né? A gente está sempre tentando, quando a gente quer passar a mensagem de uma marca, a gente tem sempre o desafio de mostrar que a nossa mensagem é relevante, né? Que você vai querer realmente ouvir aquilo, que aquilo vai te agregar de alguma forma. E por isso a gente tem precisado recorrer cada vez mais à estratégia de conteúdo, justamente para poder conciliar o que a marca quer dizer para o que a audiência quer de verdade escutar. E aí, pode passar, por favor. Entra um desafio, né, que é entender em que momento estratégico, conteúdo vai passar a ser o pilar dos projetos. Isso é uma coisa que chega a ser até engraçado em agências, né, porque não sei se vocês já estagiam, já passaram de alguma forma por alguma agência, mas, de modo geral, o que acontece é que os criativos off, né, mais voltados para publicidade, eles acabam ficando no departamento de criação, e muitas vezes a galera que produz conteúdo, ela está num departamento de digital, né, e a gente precisa trabalhar de forma integrada, né, inclusive a disciplina que eu fiz com a professora Bárbara mostrava muito isso, que era laboratório de publicidade. Era caótico, justamente porque integrar todo mundo é meio caótico, e no dia a dia, eu vejo que hoje em dia é bem mais caótico, porque muitas vezes é realmente um desafio, né, por serem áreas diferentes, é difícil, ainda não existe de forma unânime, assim, uma percepção de que conteúdo e publicidade podem andar juntos, ou que muitas vezes o conteúdo está dentro da publicidade, as coisas acontecem de formas separadas, muitas vezes andam no paralelo, e quando chega lá na frente, sabe quando a gente vai fazer trabalho em grupo, que cada um faz uma parte, no fim vira um Frankenstein, é isso, e enfim, é um desafio, então, conseguir entender em que momento vira, né, não, estamos falando de conteúdo. E aí a resposta, né, para isso, né, em que momento vira o pilar de um projeto, o conteúdo? Pode passar, por favor. Como quase tudo, como quase todas as respostas no mundo publicitário e no mundo jurídico, né, algumas pessoas entraram depois, mas no começo eu contei que eu também sou advogada, é que depende dos objetivos, depende do que a gente está falando, né. Pode passar, por favor, professora. Então, assim, a gente vai ter basicamente 3 caixinhas, digamos assim, né? Pelo menos assim, isso muda um pouco, tá, gente? Até assim, nada aqui é escrito em pedra, mas é uma percepção muito minha do tempo que eu tenho trabalhado com conteúdo. Assim, basicamente, a gente tem a caixinha do branded content, que é quando a gente quer
engajar o consumidor com um conteúdo relevante em canais de comunicação que não são os canais de comunicação da marca, então a gente está fazendo essa produção de conteúdo em outros canais para passar a nossa mensagem de um jeito orgânico, de um jeito mais natural, que seja menos interrupção. A gente está prestando um serviço, está sendo útil de alguma forma, tá gerando entretenimento. Então é isso, a gente aumenta o valor da marca, mas sem falar, oi, sou eu, marca, que estou aqui falando com você. É um momento até onde a maioria das vezes a gente usa influenciadores, por exemplo, porque a gente precisa realmente de outros canais. Tem um marketing de conteúdo, que muitas vezes isso se confunde também, mas quando a gente está falando de marketing de conteúdo, geralmente a gente está falando daquelas técnicas de inbound marketing, que é muito baseado nas etapas do funil de consumo, né? Então, eu começo ali passando uma mensagem mais ampla, com uma fase de awareness, né, onde eu preciso de mais alcance de mensagem, e vou afunilando até o momento de gerar uma venda. Então, ainda é conteúdo, mas tem de modo geral, tem uma preocupação maior com uma performance em venda no final disso, né? E acontece muitas vezes em canais proprietários da marca, pode ser em outros canais também, mas de modo geral acontece em canais proprietários da marca. E a gente fala de publicidade, né? Que é justamente a grande diferença seria que a mensagem aqui é relevante para a marca, né? A gente está transmitindo a mensagem que a empresa quer passar. Pode passar, por favor. Então, o que acontece aqui, quando eu estou falando de conteúdo, seja o branded content quanto o content marketing, eu estou colocando o usuário no centro da conversa, né? Então, é direcionado para o usuário a comunicação que eu estou fazendo. Então, ela tem muito, realmente, esse perfil de uma comunicação de entretenimento, que, se for possível, a pessoa, ela paga para consumir aquilo, como a gente já falou. E quando eu estou falando de publicidade, o foco é muito mais na marca, né? Então, é muito mais sobre o que aquela marca, o que aquela empresa quer comunicar, e existe essa percepção de interrupção. A gente até consegue fazer publicidade com entretenimento, mas a gente vai ver que isso acaba sendo mais uma mistura, até, como eu falei, sobre quando a gente consegue unir, de certa forma, publicidade e conteúdo. Pode passar, por favor. Então, assim, entender isso, poxa, tem as suas nuances, tem as suas diferenças, nem todo mundo acha nem todo mundo vê essas diferenças de forma tão desenhadas assim. Isso acontece porque, na prática, essas diferenças realmente não vão ser tão demarcadas. Muitas vezes o consumidor ele não vai perceber isso, né? Quem está recebendo aquele conteúdo. Isso é uma coisa muito que é até engraçado. Às vezes a gente está tanto no dia a dia com isso que a gente acha que está sendo repetitivo de alguma forma na mensagem que a gente está passando, ou que a gente acha que pode ficar confuso para o consumidor usar as duas coisas, mas acontece que esses são conceitos que a gente sabe para entender qual é a melhor estratégia de comunicar para esse consumidor, mas eles não percebem assim, né? Eles não têm esse conhecimento. É muito sobre entender isso, é muito importante para a gente conseguir definir de que forma a gente vai passar a nossa mensagem, sabe? Então, é sobre como a gente como a mensagem sai da gente, como ela vai ser recebida e como ela vai ser entendida, que é muito da disciplina de teoria da comunicação. Não faltem essa aula, porque faz diferença. Pode passar, por favor, professora. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem, assim, alguns cases que eu acho legais, que trabalham conteúdo, muitas vezes trabalham conteúdo e publicidade, outras vezes só conteúdo. Esse daqui é um case da Netflix, tem uns anos já, mas eu acho ele muito legal e super caberia fazer ele ainda hoje em dia. Eles fizeram um publi editorial com o New York Times para poder divulgar a segunda temporada de Orange is the New Black, e o que eles fizeram foi uma prestação de serviço aqui, né? Então, o conteúdo veio com essa ideia de prestar um serviço. Eles vieram trazendo dados sobre a população carcerária feminina nos Estados Unidos. Isso era muito conectado com o universo da série, então a Netflix ela tinha uma propriedade para trazer esse assunto. Era um assunto que interessava não só a série, mas eles conseguiam furar a bolha também, né, de usuários, de assinantes que consumiam a série, porque é um assunto que interessa, né, a população, de modo geral.
Então, eles trouxeram isso e usaram conteúdo para fazer publicidade também, porque no final do publi, lá do publi editorial, tinha justamente a divulgação da campanha, do lançamento da segunda temporada. Então, aqui, o conteúdo acabou estando a serviço da ideia, né? Era uma ideia de conteúdo para também fazer publicidade. Pode passar, por favor. E aí, esse case aqui, até... vê se você consegue dar play. É um clipe que o Alok fez agora, foi durante a pandemia, né? Foi uma parceria da Magalu com o Alok, foi a primeira vez que um avatar, né, que uma influenciadora em 3D participou de um clipe de música aqui no Brasil. A gente está falando sobre uma ideia que precisa de conteúdo para acontecer, mas não é necessariamente uma ideia de conteúdo. É uma ideia publicitária, porque não chegou a ser uma campanha, foi um clipe, mas eles usaram isso para fazer product placement, que é um merchan, né, digamos assim. Não é exatamente merchan, porque está ali num canal que também seria da marca, mas eles inseriram 2 produtos que estavam à venda na Magalu num vídeo de conteúdo, né, num projeto de conteúdo. Então, acabou que atendia a interesses da audiência, era relevante para a audiência e passava também uma mensagem que a marca queria passar, porque eles se uniram com uma celebridade que era interessante, que era relevante para essa audiência, com produtos relevantes para essa audiência, porque o celular que aparece no clipe e o vestido que a Lu está usando ficaram disponíveis para venda no marketplace da Magalu. Então, eles acabaram unindo um pouco de tudo, entende? Aí é o que a gente estava falando de nem sempre isso vai ficar delimitado, principalmente para o consumidor. Então, é uma coisa que você precisa ali da publicidade, você precisa da estratégia de conteúdo para entender como isso vai ser lançado, o que vai aparecer nesse vídeo, né? Em que formato eu posso trazer isso, qual é a linguagem para fazer com que isso seja relevante de verdade para as pessoas que vão assistir, e ainda assim eu consiga vender o meu produto, eu consiga construir a marca da Magalu, eu consiga trazer mais uma vez a Lu como uma influenciadora digital super diferenciada e super inovadora no Brasil. Inclusive, a Magalu é uma marca que, assim, tem muitos cases legais, não só de conteúdo, né? Eles realmente conseguem fazer muitas coisas inovadoras em sentido de publicidade e de produção de conteúdo. Pode passar, por favor. Esse é um case que eu acho muito legal, porque é publicidade com conteúdo, e só uma plataforma de conteúdo poderia ter feito esse case, que foi o Twitter, usando mensagens que celebridades, antes da fama, fizeram, demonstrando o desejo de alcançar certas coisas. O nome dessa campanha era Manifestation, e era justamente para mostrar que quando você se manifesta sobre os seus sonhos, eles podem virar realidade, e essas manifestações aconteceram de verdade no Twitter, e realmente você vê que, por exemplo, a Anitta agora, né, com toda essa questão da carreira internacional dela, vira e mexe, aparece gente resgatando ela, falando sobre coisas que ela queria, ou onde ela estaria um dia, ou quando ela estava vendo o show de alguém que ela almejava estar lá também, e hoje em dia ela alcançou tudo isso e muito mais. Então, eles pegaram esse conteúdo, que é um conteúdo gerado por usuários, e transformaram em outdoors, mostrando como esses usuários estão hoje em dia. Então, cara, queria ganhar um dia, eu vou ganhar o Oscar. Então, tá lá a foto do ator que ganhou o Oscar. Então, isso é muito legal, e isso é uma estratégia até bem comum quando a gente fala de plataformas digitais, que, bom, se vocês trabalharem numa agência ou até no marketing de uma empresa, vocês podem trabalhar no marketing de um TikTok, no marketing do Twitter, vocês podem atender, né, o Twitter, o TikTok, o Google, o Facebook, numa agência. Então, é uma ideia que todo mundo aqui poderia pensar futuramente, num dia a dia de trabalho, sabe? E é um jeito legal é um jeito legal de você dar um valor para o conteúdo que é produzido na sua plataforma. E se vocês forem observar, o TikTok, por exemplo, não fez uma campanha como essa, mas se você observar em campanhas que ele faz, em ações de marca que eles fazem, até quando aparece comercial na TV, eles usam conteúdo gerado pelo usuário, porque você consegue conectar as pessoas com a experiência que elas vão ter se elas entrarem naquela plataforma de produção de conteúdo. Então, eu gosto muito desse case também. Pode passar, por favor.
Esse é um case que eu gosto muito, mas porque é engraçado, porque, de modo geral, quando a gente pensa em produção de conteúdo, a gente está falando de rede social. Mas produção de conteúdo existe, ainda que não com esse nome, muito antes das redes sociais. E isso é um desafio que eu tenho, inclusive, na agência onde eu trabalho hoje, eu tenho esse desafio de, como a gente pode trazer olhares inovadores para projetos de conteúdo e como isso não precisa ser só em redes sociais, né? E pode até ser em formatos digitais, mas não necessariamente só em redes sociais. Então, talvez o Guia Michelin seja, sei lá, um dos primeiros projetos de conteúdo antes de existir com esse nome, projeto de conteúdo, mas era um guia, na verdade, um guia gastronômico, que os irmãos, donos da empresa, resolveram fazer com uma série de informações para que as pessoas conseguissem andar mais de carro, para elas poderem saber por onde elas iriam passar, assim elas andassem mais de carro e precisassem mais dos serviços, né, do produto da Michelin, que é uma fabricante de pneus. Então, assim, cara, esses caras estavam bem à frente, assim, do tempo. Eu gosto muito, porque é um projeto de conteúdo, é uma revista, é um livro, é um projeto de conteúdo que não é digital, né? Não, quer dizer, não começou essencialmente digital, e hoje em dia ele é digital, a gente consegue acessar o Guia Michelin também, existe o site para você explorar o mundo, você escolhe de que lugar você quer saber as informações, enfim, mas é um projeto de conteúdo do começo do século XX, então acho que é legal a gente ter isso na cabeça, porque ajuda a gente a ampliar os horizontes de tudo que a gente pode fazer quando a gente está falando em conteúdo. E aí, pode passar, por favor. O último case é um case bem recente do Instagram, e aí eu acho legal também a gente ver que, cara, beleza, a gente pode fazer coisas muito diferentes, a gente pode super pensar fora da caixa, furar bolhas, mas às vezes a gente não precisa de nada disso, às vezes a gente pode só usar de um jeito diferente uma plataforma muito... uma ferramenta muito proprietária daquela plataforma que a gente quer trabalhar, que a gente precisa estar ali de alguma forma, por algum motivo estratégico, de um jeito simples e relevante para a audiência. Assim, às vezes a gente não precisa tentar inventar a roda. Então, aqui no Instagram, vendo. E aí é o que eu imagino, tá, gente? Assim, provavelmente vendo o boom que as news têm tido, não só aqui no Brasil, né? Mas newsletter é um formato que tem voltado com tudo, e a galera tem conseguido renovar realmente esse formato, né? Ele era muito usado só para mandar promoção de um formato chato que caía no spam, e hoje em dia a gente tem news muito legais, né? Realmente é um boom, e eles criaram aqui uma prestação de serviço que é uma news, uma espécie de reporte, mas dentro do próprio Instagram, chama Desim. Esse primeiro formato é sobre moda e beleza, mas é uma news que você só consegue nesse formato no Instagram, porque é usando a ferramenta guias do Instagram. Então, existe um boom. Como eu posso trazer, de repente, isso de forma relevante para quem está dentro do Instagram, porque aí existe também uma questão de concorrência, né? Eles não vão levar isso para nenhuma outra plataforma. Então, acho legal também a gente... acho um case legal, que tem como foco realmente aqui a rede social em sua essência. Então, pode passar, por favor. Independente do formato, né, que a gente esteja falando, se é publicidade, se é conteúdo, se é só uma coisa, se é só outra, o fato é que aqui a gente está falando sobre relevância das mensagens, né? Então, quando a gente está pensando numa campanha, quando a gente está pensando num projeto de conteúdo, a gente precisa pensar, tá, qual é a mensagem que eu vou passar e por que ela é relevante para a minha audiência, né? Como eu vou fazer para essa audiência perceber essa mensagem como algo que faz diferença na vida dela, no dia a dia dela. E aí, por que isso é muito importante? Pode passar, por favor, professora, pode passar 2, por favor. Mais um. Por que isso é tão importante? Porque a gente vive um momento de muita informação, a gente é bombardeada por informação o tempo inteiro, 24 horas por dia, e aqui nesse gráfico, assim, nem estão todas as redes sociais, assim, não está, sei lá, Twitch, não está Telegram, não está WhatsApp, mas o fato é que em 1 minuto do dia, no mundo, surgem, assim, bilhares de conteúdo, e as pessoas têm percebido isso, né, as pessoas têm percebido uma estafa mental, as pessoas têm percebido que não tem feito bem, principalmente com esse contexto pandêmico, né, que a gente viveu esses últimos anos, as pessoas têm percebido que, caramba,
isso tem afetado de forma negativa a vida delas. Então, como a gente vai fazer para ser relevante de verdade, para no meio desse mar de mensagem, as pessoas notarem o que a gente está falando. Isso, assim, é um baita desafio, e como a gente vai fazer isso também sem prejudicar as pessoas, né? Então, não dá para a gente só pensar, tá, eu como marca quero falar isso aqui, ou eu como um creator, como um influenciador, quero falar isso aqui para minha comunidade e fazer com que as pessoas aceitem. Porque é isso, existe uma infodemia, isso tem feito mal às pessoas, isso tem gerado ansiedade, uma série de questões. E aí, pode passar, por favor. E aí, enfim, nessa disputa por atenção, criar essas narrativas relevantes, narrativas autênticas e orgânicas, e aí quando eu digo orgânica, é muito sobre autenticidade, sobre parecer realmente que aquilo não é uma publicidade, ou é muito sobre conseguir usar de verdade o formato daquelas plataformas, porque muitas vezes, quando vem um pedido do cliente, ele quer estar naquele canal, ele quer estar na rede social, mas ele não aceita o formato da rede social. Ele quer um formato publicitário, ele quer uma coisa, de repente, mais produzida. E não quer dizer que a gente tem que fazer coisa meia boca e coisa feia para estar em rede social. Só que tudo depende, tudo é estratégia, né? Muitas vezes a gente vai se conectar melhor com a gente, enquanto consumidor, tá? Vai se conectar melhor com um conteúdo que tem menos produção, que tem menos cara de uma campanha publicitária, do que com um conteúdo, assim, super elaborado, enfim, que a pessoa de cara já percebe, caramba, estão querendo me vender alguma coisa. Então, esse é um desafio diário, né, de criadores de conteúdo, principalmente por causa das publis, né? Então, como fazer com que, como eu vou fazer uma publi bacana sem a minha audiência se sentir ferida de alguma forma, se sentir interrompida de alguma forma, né? Porque as pessoas começam a seguir também os creators muito por conta da autenticidade deles. Então, é um desafio dos creators, das agências e das marcas. E pode passar, por favor. E muito importante dizer que não existe fórmula certa para isso. Por quê? Porque o que mais tem é gente na rede social falando: faça esse formato, publique 3 vezes por dia, em tais horas, em tais horários, não sei o quê. E, gente, assim, isso não adianta, assim, claro que não é todo mundo que tem grana para pagar uma agência, para pagar um estrategista, um criativo. Eu sei que existem todas as questões, as polêmicas sobre, usa o Canva ou não usa o Canva rouba o lugar de um designer, assim, tem espaço para tudo, em algum nível, digamos assim, até essas dicas mesmo, elas resolvem, ainda que por um tempo, o problema de algumas pessoas. Então, eu estou falando com um microempreendedor que, de repente, não vai ter grana para fazer todo esse estudo, realmente, o Canva vai funcionar para ele? Vai funcionar. Essas dicas, né, meio que pré-prontas, que a gente vê em contas, muitas vezes até no Instagram, de, use esse formato, faça desse jeito, faça de outro, num primeiro momento, também vai funcionar, mas chega uma hora que as coisas vão precisar ser aprofundadas para produzir de verdade o resultado que essas pessoas buscam. E quando a gente está falando de marcas, então, marcas grandes, que têm realmente um investimento altíssimo, né? Milhões de reais, muitas vezes, em produção, em mídia, isso não funciona, assim, a gente precisa entender qual é o objetivo, né? E até quando a gente estava falando ali das diferenças entre conteúdo e publicidade, branded content, content marketing, isso também vai ser pautado, vamos fazer um branded content, não, vamos fazer publicidade. Isso vai ser muito decidido de acordo com o objetivo de negócio daquele cliente, né? Com o objetivo de comunicação daquele cliente. E aí eu falo também objetivo de negócio, porque muitas vezes a gente vai se deparar, vocês vão se deparar em agências, né? Caso vocês escolham esse caminho, com briefings que não tem problemas de comunicação, que não é a comunicação que vai resolver aquele problema, mas o cliente acha que é a comunicação. E muitas vezes, dependendo do problema, você fazer uma campanha vai gerar uma repercussão muito mais negativa do que positiva. Às vezes o problema é um problema de processo, é um problema de negócio, e era melhor a marca ficar quietinha na dela resolvendo antes de fazer uma campanha de comunicação, uma campanha publicitária. Então, depende de muitas variáveis para a gente entender
aquilo que a gente vai desenhar para o cliente quando a gente está falando em social, ou quando a gente está falando de campanhas até off, que invariavelmente vão acabar tendo alguma participação na rede social, ainda que seja só com mídia, né? Porque também existe essa possibilidade. Tem muitas marcas atualmente que você vai entrar no feed e vai parecer que elas têm uma participação muito pequena na rede social, mas se você está nos bastidores, então está fazendo essa parte estratégica, está fazendo uma parte de mídia, você vê que essa marca investe milhões de reais em mídia, mas que só a audiência específica, a audiência que interessa para essa marca recebe, porque é tudo que a gente chama de dark post, né? Que são como se fossem posts fantasmas. Pode passar, por favor. E aí, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque aqui temos Felipe Neto, um grande fomentador das redes sociais para o bem e para o mal, é um mix. Mas aqui ele traz uma coisa que é muito pertinente, né? Como é fácil até no dia a dia, a gente está nessa busca por construções de narrativa que gerem engajamento, e a gente acaba, muitas vezes, não tendo tempo para parar e refletir sobre o que a gente está fazendo. A gente acaba repetindo o que todo mundo está fazendo, só que, bom, a gente precisa conquistar relevância, a gente precisa se destacar. Como a gente vai se destacar fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo? Ao mesmo tempo, como a gente convence o cliente que se todo mundo está fazendo aquilo, não é para a gente fazer também, necessariamente. Tem vezes que é, mas tem vezes que não é, assim. E quando a gente está falando, e aí é que o foco acaba dando muito mais em publicidade, né, a gente trabalhando para marcas, mas é uma possibilidade de virar um criador de conteúdo. Eu mesma, inclusive, graças ao meu trabalho com produção de conteúdo, acabei num dos clientes, né, numa das agências que eu trabalhei, que eu atendia clientes muito conectados com o Rio, acabei tendo a ideia de criar uma página no Instagram e acabei virando influenciadora de Rio, né? A página cresceu, enfim. E esse conhecimento da comunicação faz muita diferença também na hora da gente produzir conteúdo. Um problema que a gente vê, inclusive trabalhar com influenciadores, tem agências que nem gostam, porque é bem caótico, assim, e influenciadores muitas vezes são pessoas que não têm noção de comunicação, né? Não têm noção nem de como marcas operam, de como funciona a estratégia de comunicação, e isso gera muitos ruídos, muitas vezes, né? Então, inclusive, se vocês querem tem algum projeto para se tornar creator, de alguma forma, em algum canal, saibam que o conhecimento que vocês estão adquirindo na faculdade vai fazer bastante diferença nisso, na hora de vocês entenderem a audiência de vocês, na hora de vocês entenderem formatos, até canais que façam mais o perfil, né, de onde vocês querem estar trabalhando. Então, é muito importante isso, a gente parar para pensar sobre os formatos, sobre como eu vou produzir aquilo, tentar criar uma mensagem proprietária, né, um formato proprietário, seja como creator, seja como marca, seja criando uma campanha numa agência. E aí, pode passar, por favor. Então, é isso, assim, buscar atenção, buscar boa performance, engajamento nas redes é muito importante, mas a gente precisa estar sempre se questionando sobre faz sentido seguir a lógica dessas plataformas? Essa é a melhor opção? Eu preciso estar em todas essas plataformas? Pode passar, por favor. E aí, aqui, eu acho que essas agora são as reflexões que talvez valham mais a pena para vocês, assim, desse papo que a gente está tendo, porque tudo que eu falei, provavelmente vocês já viram ou vão acabar vendo na faculdade em algum momento, ou em algum curso desses de produção de conteúdo, enfim, da internet. E aqui são assuntos que muitas vezes a gente não tem tempo de refletir sobre eles, e muitas vezes o cliente não vai ser com o cliente que você vai refletir, ele não vai aceitar o que você vai falar, mas é importante a gente, enquanto comunicador, pensar, né? Principalmente se a gente está trabalhando com rede social. Então, primeiro de tudo, chega um briefing, o cliente gosta do que ele quer. Ah, tá todo mundo no TikTok, eu quero fazer um TikTok. Então, amado, calma, vamos respirar. Faz sentido estar no TikTok? Faz sentido estar em todas as plataformas sociais? Eu preciso mesmo produzir conteúdo, por exemplo. Aí, beleza, decidi aqui em quais canais eu vou estar. Tudo bem, eu preciso produzir conteúdo todos os dias para ser relevante? Eu preciso produzir muito conteúdo por dia para ser relevante? Talvez, o Zé falando aqui que é raro, mas acontece com frequência, exato, com muita frequência, gente. Então, assim, eu preciso, talvez não, ainda mais assim, muitas vezes a gente tenta operar com uma lógica da rede social do começo. Hoje em dia, a rede social,
muitas vezes é um leilão, é sobre quem tem grana de mídia, é sobre a melhor estratégia de mídia. Então, você precisa estar ali todo dia produzindo, e você, creator, precisa, porque o que tem muito por aí também é, por exemplo, creators com burnout, porque você tem que tentar seguir a lógica das plataformas, e isso também vem sobre em que plataformas vai sentir. Então, vocês lembram que eu falei do boom das newsletters. Então, será que vale mais a pena eu fazer uma news, porque eu tenho domínio sobre aquilo, né? Porque aquilo é um canal meu, ou vale mais a pena eu estar no canal do Zuckerberg, que muda, sei lá, 5 vezes por dia o algoritmo. Então, então assim, são reflexões que a gente precisa fazer na hora de desenhar a nossa estratégia, e tudo também depende do que a gente tem de recurso mesmo, né? Então, assim, eu tenho grana de produção para sustentar isso? Qual é o tipo de conteúdo que eu quero produzir? É algo mais ou menos produzido? Então, assim, isso vai determinar, de acordo com o seu dinheiro, quanto você consegue produzir, né? Quantos formatos diferentes, de repente, você consegue produzir. Então, eu tenho grana de mídia, vale. Então, eu tenho um conteúdo super produzido, sei lá, gastei 500 mil para abrir câmera e começar a gravar um vídeo, porque os valores são, assim, bem surreais, né? Eu tenho mídia, tenho dinheiro de mídia para impulsionar isso, eu vou gastar, vale a pena eu gastar essa grana toda se poucas pessoas vão ver? Então, assim, são coisas, por isso que eu falo, não existe fórmula certa, tudo depende de com qual realidade a gente está lidando, né, os objetivos de negócio, o valor de investimento que a gente tem de produção, de mídia, tamanho de equipe, até porque o que acontece também muito com frequência é que, às vezes, não, vamos colocar uma campanha na rua, vai ser incrível, e aí tem um community manager na conta, e aí você gera uma super conversa na rede, e você não consegue dar conta de responder, as pessoas ficam no vácuo, e isso também dá uma repercussão negativa. Pode passar, por favor. Outra coisa importante, qual vai ser o impacto que as nossas narrativas vão gerar na audiência? E aí, gente, assim, eu sou uma pessoa muito chata com essas questões, muito por causa do lado Roberto advogado, que é o seguinte, e isso é uma coisa que me incomoda, na verdade, desde a faculdade de comunicação. Minha monografia sobre publicidade foi sobre influenciadores, né? Era uma época que o boom, aí de novo, denunciando aqui o tempo de formada, mas o boom eram os blogs de moda. E estava começando essa história de public post, o Conar não olhava para isso, e eu lembro que logo que eu entreguei o meu TCC, foi a primeira vez que o Conar multou a Sephora por passar material, essa história de permuta, que na verdade era publi, muitas vezes as assessorias passavam um texto pronto e as blogueiras publicavam, e isso não era dito para a audiência. Então, assim, cara, qual é o impacto que as narrativas que a gente está criando vão gerar nessa audiência? Isso é muito importante, sabe? A gente tem muitos influenciadores que mentem, que espalham desinformação, que não usam os produtos que eles vendem. Então, assim, inclusive esse perfil, não sei se vocês conhecem, Emerson Martins, eu amo. Ele, todos os dias, ele tá lá gongando as blogueiras que falam mentira, assim, de uma forma muito engraçada, muito bem humorada. Mas é muito bom, porque é isso, assim, é blogueira anunciando chapinha com cabelo pré-escovado. É blogueira que faz publi de cápsula de vitamina de cabelo usando mega hair. Então, assim, isso é importante, porque vocês ou já viram ou ainda vão ver que quando a gente está trabalhando com comunicação, e aí não só em produção de conteúdo de rede social, né, numa campanha publicitária, na produção de um filme, de um documentário, numa novela, a gente está construindo um imaginário coletivo. Então, as pessoas, a gente tem um papel muito importante, as pessoas, no dia a dia, muitas vezes fica esquecido, o social, do comunicação social, mas tem uma relevância muito grande, tem um impacto muito grande na sociedade, o que a gente coloca na rua. As pessoas acreditam no que elas veem na TV, elas acreditam nas narrativas da internet. A gente vive um momento, inclusive, que é de disputas de narrativa. A gente tem vários exemplos disso, né? Na política brasileira, na guerra da Ucrânia. Existe uma disputa de narrativas pelas redes sociais que tem moldado muitas questões ao redor do mundo. Então, isso é muito importante a gente olhar. Pode passar, por favor. Aí eu acabei falando um pouco também, que é do impacto na sociedade, né? Então, as nossas narrativas, elas vão causar que impacto na nossa audiência e que impacto na nossa sociedade, porque e aí voltando para o TCC, né? Surpreendentemente,
o meu TCC de comunicação foi sobre influenciadores e o meu TCC de direito foi sobre influenciadores também. Eu acabei conseguindo conectar uma coisa com a outra. Na comunicação era muito sobre a construção de credibilidade, né? Se fazer public posts ou não interferia na credibilidade dos influenciadores, e no direito eu trouxe isso muito para um lado de como a gente pode responsabilizar as pessoas, os influenciadores, porque eles não são usuários comuns, eles falam ali para milhões de pessoas, como a gente pode responsabilizar essas pessoas pelo impacto que elas causam? Porque se a gente está falando ali, fazendo conteúdo mentiroso, com desinformação, para 10 milhões de pessoas, será que eu não estou causando um dano coletivo? Porque aqui a gente vê alguns exemplos, essas discussões existem já, tá, gente? Mas eu vejo muito mais pessoas no campo do direito trazendo essas discussões, ou no campo da comunicação, numa área mais acadêmica, do que num dia a dia de uma agência. E eu sempre sou a pessoa chata que traz isso, porque isso é muito importante. Então, o Instagram, o TikTok, principalmente o Instagram, ele tem tido um reflexo muito grande, por exemplo, na forma que as pessoas se veem, se enxergam. Então, ele ajuda na construção de uma distorção de imagem, ajuda na construção, de repente, de muitas pessoas jovens fazendo cirurgias estéticas para poder ficarem semelhantes ao filtro. A gente tem uma questão também democrática acontecendo no Brasil, né? Então, todas essas narrativas que a gente criar, elas vão interferir no indivíduo e na sociedade. Então, a gente também precisa pensar sobre isso na hora que a gente está desenhando uma estratégia. Pode passar, por favor. E aí, outro ponto também polêmico sempre. O influenciador mais comentado do momento é sempre a melhor opção estratégica para ajudar a gente a contar uma história? Não. E aí, aqui eu trouxe aqui refs muito, assim, provavelmente todo mundo sabe que foram muito grandes e foram muito extremas, mas isso, a gente precisa pensar sobre isso por conta das vivências desses influenciadores, claro. Então, assim, cara, eu quero atrelar a minha marca, eu quero contar uma história com alguém que dissemina preconceito, com alguém que tem uma postura discriminatória, ou, de repente, com alguém que incentiva, sei lá, Mayra Card da vida, que faz vários jejuns, anuncia ali uma série de coisas, não é nutricionista, não é educadora física, traz realidades que muitas vezes não vão se encaixar dentro da maior parte da audiência dela, sempre considerando aquilo que eu falei também, de que as pessoas acreditam naquilo que elas veem, né? A rede social é um recorte da vida daquela pessoa, a gente não vê tudo que está por trás. Então, assim, a gente precisa, é bem delicado, assim, escolher o influenciador. A gente precisa ter todo esse cuidado, tipo, vai trazer um impacto negativo, de repente, a audiência dele vale mesmo tudo isso, assim, tipo, a postura dessa pessoa é compatível com o que eu quero para minha marca. E, além disso, também tem uma coisa que até eu vi esses dias o Emerson, do exemplo anterior, falando, por exemplo, da Virgínia, que estava fazendo uma publicidade para sapatilhas Moleca, sendo que ela só usa sapato de 3, 4 mil reais para cima. Então, assim, faz sentido realmente para a marca isso? Ela é a pessoa mais bombada do TikTok no Brasil. É verdade. Mas constrói, você entra nos comentários, as pessoas estão achando bacana, tem um monte de gente comentando justamente isso. Tá, Virgínia usando Moleca. Então, assim, a gente precisa pensar sobre essas questões também na hora de definir quem vão ser os nossos influenciadores, inclusive se vai ter influenciador na estratégia de comunicação, porque isso também é uma coisa que está virando, tudo tem que ter influenciador, e nem sempre, inclusive por conta de grana, né, gente, porque essa galera também cobra, sim, caminhões de dinheiro, dependendo, né, de quem seja, do tamanho dessa pessoa. Pode passar, por favor. E a mesma coisa vale para as redes, né, que estão mais em alta, que é aquilo que a gente está falando. Faz sentido mesmo? Tá todo mundo no TikTok. Eu preciso estar no TikTok? Tá todo mundo no Instagram. Faz sentido para o meu posicionamento estar no Instagram? Eu tenho recursos suficientes para estar em todas essas redes? A gente precisa pensar sobre isso, até porque também isso entra muito lá na fala do Felipe Neto, né? A gente está começando a fazer todo mundo a mesma coisa em todas as redes e ficando refém também dessas redes, né? Existem uma série de críticas
a forma que os algoritmos fazem com que a gente tenha que produzir conteúdo, então essa história de estar sempre meio que cachorro correndo atrás do rabo, né, tentando modificar o que a gente está fazendo, porque os algoritmos foram mudados. Existe também uma crítica até sobre a tiktokização da vida, então, assim, há atores que só são contratados se tiverem uma boa performance na rede social. Ontem mesmo surgiu uma polêmica de uma cantora que eu nem conhecia, eu acho, mas que, cara, a gravadora não aceitou a música dela porque não era uma música que viralizaria no TikTok, não estava bem no formato, uma coisa nesse sentido, assim, né? Eu já vi pesquisadores falando que, cara, que tem sido exigido uma boa performance também na rede social. Gente, para que existe o CAPES, então? Eu tenho que estar no TikTok para ser um pesquisador com autoridade. Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso. As pessoas já têm essa percepção também. Existem redes sociais novas surgindo, muitas com esse foco em um bem-estar do usuário, sabe? E não ter que ter essa busca insana, estar sempre ali produzindo conteúdo, sempre com um foco até de publicidade, essas novas redes que têm surgido, inclusive, muitas dizem que não tem e não aceitarão publicidade, vamos ver, né, que muitas começam assim, mas é um fato, e é importante a gente pensar nisso também, porque as redes, elas vão mudando, o Orkut acabou, agora ele está aí para voltar, estamos aguardando ansiosamente, não sei nem se vocês conhecem o Orkut, né, gente, mas ele é da minha época, mas o Facebook, uma época, não existia, o Instagram também não existia, então essas redes, elas vão mudando também, então é importante a gente até pensar nisso para não estar refém, tipo, para não ter a nossa estratégia toda baseada em uma rede, e aí, de repente, amanhã essa rede acabou. E o que você vai fazer com a sua audiência? Como você vai se conectar com eles? Isso é importante a gente pensar também. Pode passar, por favor. Então, assim, basicamente, todas essas escolhas passam mensagens. Então, mensagem não é só o que o ator, o influenciador, ou o que a gente, como marca, está falando numa peça, né? Falando, ou traz como um copy, como um texto escrito. Tudo, o influenciador que a gente escolher, o canal que a gente vai estar, o formato, a frequência, tudo isso passa a mensagem, tudo isso ajuda a construir narrativa, né? Porque a narrativa é isso, é o todo, né? Como a gente está se mostrando para essa audiência. E tudo isso vai influenciar também nos resultados, né? Nos resultados para os indivíduos que vão ser impactados com a nossa mensagem, nos resultados para a coletividade, para a sociedade, e nos resultados dos KPIs, né, nas métricas que a gente precisa alcançar, principalmente quando a gente está falando em digital, porque realmente são os formatos que a gente consegue mapear bem a performance dos nossos conteúdos. Então, essas narrativas, a forma que a gente está passando essas mensagens, elas vão influenciar nesses resultados. E aí, o que eu acho que é muito legal a gente pensar, pode passar, por favor, que eu acho que que fica assim, a reflexão com tudo que eu falei a gente pensar, beleza, a gente sabe aqui que existem essas diferenciações todas entre conteúdo e publicidade, a gente atende clientes que têm pedidos, que têm briefings, né? Muitas vezes a gente pode não concordar, inclusive, com esses briefings, a gente muda o direcionamento, o cliente não concorda, a gente precisa se adaptar, mas a gente precisa estar muito, e aí como comunicador, né? A gente precisa ter sempre a nossa mente, apesar do dia a dia corrido, apesar de, bom, muitas vezes ter que ceder, porque boletos precisam ser pagos, né, gente? Mas, assim, vale tudo pelas métricas? Quais são as narrativas que a gente quer construir? Que tipo de história a gente quer ajudar a contar? Qual o impacto, assim, qual impacto a gente quer ter? A gente quer gerar nas pessoas e na sociedade? Porque a gente é responsável pela construção dessas histórias enquanto comunicador, né? Estando ali nos bastidores da criação de campanhas, da criação de filmes, de documentários, de novela, enfim, de tudo. Acho que essa, sim, é a principal reflexão, porque em outros cursos vocês não vão ser puxados para esse tipo de reflexão, provavelmente, assim, cursos que eu digo de produção de conteúdo, de rede social, né? Mas a gente precisa lá fora, a gente vê já muitos debates sobre isso, até no mercado, né? Então você vê países, a Noruega, se eu não me engano, que decidiu, a partir da ideia de uma agência, né? Não contratar mais influenciadores que usam Photoshop. Existe uma legislação agora obrigando
com que seja avisado, né, que de alguma forma na publicação, que aquela imagem sofreu uma edição. Existem países também já tentando trazer essa punição, né, digamos, a partir de uma responsabilidade civil. Então, assim, não é que você vai ser preso por alguma coisa que você falou nas redes sociais, mas você pode ser responsabilizado de outras formas, de repente pagando uma multa, de repente ficando suspenso por um tempo daquela rede. Enfim, a gente precisa pensar sobre isso, porque o contexto todo segue para problemáticas muito sérias, né? E a gente já está falando até em metaverso, a gente não conseguiu nem resolver os desdobramentos das redes sociais, enfim, nos dias de hoje, né? Tudo que isso tem gerado socialmente, a gente já está lá no metaverso, sem também pensar muito sobre isso. Então, acho que é isso. Foram meus 2 centavos sobre produção de conteúdo. Eu deixei um último slide com meus contatos, se vocês quiserem, enfim, me adicionar em alguma rede, conversar sobre isso, enfim, ideias, trocar ideias. É isso. Estou super disponível. E aí, dúvidas, se vocês quiserem conversar. Enfim, Roberta, queria te agradecer pra caramba. Muito, muito obrigada pelas dicas, pela aula, por compartilhar a sua vivência, né? Algumas coisas a gente já um pouco conversou em sala, mas quando pessoas que estão vivendo isso, que estão fazendo, né? Que estão lá com a mão na massa e passando por essas experiências, quando essas pessoas dizem, isso ganha um outro peso. Não é que seja mais importante, mas dá uma ênfase nessas coisas que a gente já conversa, né? Então, queria te agradecer muito e é isso, muito obrigada. Ah, imagina, eu que agradeço.